Olá pessoal, vamos continuar a leitura e o estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubem Shelley, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para você já deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares, suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, para que a palavra de Deus chegue em mais e mais lugares. Estamos fazendo a leitura desse livro, que é um comentário do livro de Apocalipse da Bíblia. Hoje a gente vai ver o capítulo 11 desse livro aqui, que corresponde a Apocalipse capítulo 15 e 16, e vai falar sobre as taças da ira de Deus. Peço para que, se você ficar com alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Não fique com dúvida. Então vamos lá. As taças da ira de Deus. Todos os juízos preliminares contra Roma terminaram neste ponto de Apocalipse, e nada mais resta senão a execução da plena ira de Deus contra o perverso império. Existem 3 séries de 7 no livro de Apocalipse. Primeiro, as 7 selos, Apocalipse 4 e até o Apocalipse 6. Eles contribuíram, olha, eles constituíram uma série de garantias de que a igreja seria protegida por Deus durante o período de perseguição por parte de Roma. Sua mensagem principal é que Deus está no controle da história e não permitirá que o seu povo seja destruído, nem perseguido indefinidamente. Segundo, há uma série de 7 trombetas, Apocalipse 8 até o 11. Tocadas pelos 7 anjos, elas revelam juízos parciais, em terços, contra Roma e continham a possibilidade de arrependimento e salvação. Sua essência era anunciar que a santidade de Deus está mesclada de misericórdia e que mesmo os castigos iniciais de Roma seriam destinados a promover arrependimento e salvação. Terceiro, 7 taças da ira divina serão derramados sobre Roma. Esta série não é uma repetição das mensagens das 2 primeiras séries de 7. A igreja foi protegida contra a destruição e Roma teve oportunidade de arrepender-se. O poderoso império é tão arrogante e orgulhoso que não irá arrepender-se da sua maldade. Não deixará de perseguir voluntariamente a igreja. Deus não tem outra escolha senão lançar toda a sua ira contra ele. No início do capítulo 15, vemos, abre aspas, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, fecha aspas. Em nosso estudo do capítulo 15, contendo esta série de cenas assustadoras, aprendemos sobre a atitude de Deus com respeito ao pecado deliberado. Subtítulo: Uma visão preliminar. Abre aspas. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com eles se consumou a cólera de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 15, versículo 1. João nos deixa perceber que estamos nos aproximando do clímax dos acontecimentos que irão completar o drama deste livro e baixar a cortina. Os 7 anjos têm nas mãos os, abre aspas, último, fecha aspas, flagelo do Apocalipse. Em vista da recusa de Roma em arrepender-se, Deus não tem outra alternativa neste ponto, senão despejar toda a sua ira. Quando
toma essa iniciativa, sua cólera se consuma, isso é, chega ao seu final, na destruição total e completa do perverso império. João não viu apenas 7 anjos preparados para liberar os flagelos, mas viu também os santos que morreram como mártires da perseguição romana de pé diante de Deus. Abre aspas. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 15, 2. Roma pretendera destruir essas pessoas, mas aqui elas se apresentam vitoriosas. Deus as fez atravessar as dificuldades e elas estão agora na sua presença, ocupadas da seguinte forma: abre aspas, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, fecha aspas, Apocalipse 5, versículo 3. Moisés e Jesus são os dois grandes salvadores da história bíblica. Moisés tirou do cativeiro a Israel do Velho Testamento. Jesus liberta Israel do Novo Testamento de sua opressão. O cântico de louvor a eles devem ser um só, tendo como tema a libertação. A parte do cântico que João registrou em Apocalipse louva as obras poderosas e justas de Deus, em seu trato com os homens e nações segundo a justiça. Abre aspas. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem nos temerá e não glorificará? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Fecha aspas. Apocalipse 15, versículo 3 e 4. Esses mártires parecem saber o que os 7 anjos têm em suas mãos e eles compreendem o propósito dos flagelos, embora não intercedam junto a Deus para que poupe Roma. Isso não seria de forma alguma apropriado a essa altura dos acontecimentos. Em lugar de pedir então a Deus que retarde o que sabem, não pode ser adiado. Apocalipse 10, 6. Eles o louvam pela sua justiça, que está sendo manifestada na ira prestes a derramar-se. Quando cantam, só tu és santo, só tu és santo, estão proclamando mais uma vez a honra singular merecida por Deus. Não é o imperador que deve ser louvado e adorado, mas o Todo-Poderoso. Ele merece louvor, não apenas por preservar a igreja, mas também por destruir uma nação tão perversa quanto Roma. Não obstante a perspectiva limitada que os seres humanos têm da história, sabemos que o mal contém em si mesmo as sementes de sua própria destruição e que Deus não deve ser culpado por permitir que as obras más produzam seus frutos terríveis. Subtítulo: As ordens dadas aos 7 anjos. A partir do versículo 5, os 7 anjos encarregados dos 7 últimos flagelos recebem ordem para derramá-los sobre a terra. Abre aspas. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da cólera de Deus.
que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Fecha aspas. Apocalipse 15, versículo de 5 a 8. O chamado dos 7 anjos com os 7 flagelos do santuário do tabernáculo do testemunho no céu sublinha o ponto que a queda de Roma deveria ser vista pelos cristãos como um juízo de Deus e não um simples incidente histórico. Os anjos são puros e incontaminados, achando-se ricamente vestidos. Isso indica a santidade da sua missão. A execução da ira de Deus sobre os malfeitores não é uma obra má, a ser executada por monstros cruéis cujos corações estão calejados e cujo caráter mostra-se sadisticamente deformados. Além do mais, um dos 4 seres viventes entregou as 7 taças da ira divina e a esses anjos. Parece inconcebível que recipientes assim tão belos possa conter ira? A aparência dos anjos e das taças enfatiza um ponto já mencionado. 2 pontos. A cólera de Deus é tão pura quanto o seu amor. Ele não castiga caprichosamente, não aplica sua cólera impetuosamente como fazem os seres humanos. Ele só executa sua ira depois de ter feito advertências, suplicado aos pecadores que se arrependem e percebido que quaisquer outro esforço para fazê-lo mudá-lo de atitude são inúteis. A fim de contas, ele não quer que ninguém pereça. Deus se empenha em salvar e quer que todos se arrependam e se volte para ele a fim de receber bênção. Conforme está lá em 2 Pedro 3:9. O fato de não ser permitido que ninguém entre no templo até que os 7 flagelos terminem, dá ênfase à sua finalidade. Ninguém pode apresentar-se diante de Deus para interceder ou pedir adiamento do castigo. A oportunidade de Roma ser poupada já se perdeu. Abre aspas. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 16:1. O fato de derramar essas taças pela terra nos lembra que este não é o julgamento final no fim dos tempos, mas o juízo final de Deus sobre Roma, nos acontecimentos em andamento na história, e a derrubada de um império cheio de orgulho e pecado. Confirmada a sua missão, os 7 anjos começam a despejar rapidamente as suas taças. É possível, na verdade, que não haja tempo suficiente entre as taças para que leiamos a respeito dos seus efeitos isolados. Em outras palavras, o despejar foi muito provavelmente simultâneo. João só pôde fazer o seu relato identificando o conteúdo de cada taça separadamente. À medida que são despejadas, note como se parecem com os flagelos aplicados aos egípcios no Velho Testamento. Lembre-se também que se trata de simbolismo apocalíptico. Não houve época na história em que todos não cristãos no Império Romano tivessem úlceras ou em que todas as águas, mares, fontes de água e cisternas se transformassem em sangue. Esses são símbolos apocalípticos de desastre, sofrimento e ira divina. Subtítulo: O derramar das taças da ira. A primeira taça afetou todas as pessoas que adoravam a besta, conforme Apocalipse 13:8.
reminiscente da praga de tumores no Antigo Egito, Êxodo 9:10, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Fecha aspas, Apocalipse 16:2. A segunda taça é apresentada como transformando todo o mar em sangue e fazendo com que morresse tudo o que ele continha. Apocalipse 16:3. Este flagelo e o seguinte lembram o leitor do rio Nilo, que virou sangue nos dias de Moisés. A terceira taça estende os efeitos da segunda e faz com que as águas na terra, os rios e fontes de águas, também se transformassem em sangue. Apocalipse 16:4. O anjo das águas começou a respeito deste terrível acontecimento, dizendo, com respeito, que os homens na terra estavam simplesmente colhendo o que haviam plantado. Abre aspas. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Fecha aspas. Apocalipse 16, 5 e 6. Desde que Roma derramara o sangue de mártires, teria agora de beber sangue. Tão certo quanto o cordeiro é digno de louvor dos céus, Apocalipse 5:9, Roma é digna de tormento que está recebendo sobre o juízo de Deus. Como se dissessem Amém, ao comentário do anjo das águas, o altar celestial louvou a Deus por seus juízos verdadeiros e justos. Abre aspas. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Fecha aspas. Apocalipse 16, 7. Num ponto anterior de Apocalipse, as almas sob este altar pediram vingança. Apocalipse 6, 9 e 8, 3 a 5. Quando o juízo cai sobre os responsáveis pelas mortes dos mártires, o próprio altar é apresentado como respondendo, a fim de louvar o evento. A quarta taça tem um medonho efeito sobre o sol. Abre aspas. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. Que quadro assustador de tormento para os pecadores! Embora todas essas calamidades dos 4 primeiras taças tenham ocorrido em rápida sucessão, nenhum dos perversos atingidos por elas chegou ao arrependimento em resultado disso. Eles tinham avançado demais, não podiam arrepender-se. A Bíblia ensina realmente que as pessoas podem aprofundar-se tanto no pecado que lhes é impossível arrepender-se de seus pecados, conforme Hebreus 6:6. Essa era a condição da Roma antiga quando Deus começou a desmantelá-la como castigo pelos seus crimes contra o céu. O seu povo não se arrependeu nem deu glória a Deus pela sua santidade. Eles simplesmente continuaram pecando, blasfemando novamente o seu nome. Embora as 4 primeiras taças tivessem afetado a terra de maneira geral, a quinta golpeou o trono da besta e seu reino. Abre aspas. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam.
e não se arrependeram de suas obras. Fecha aspas. Apocalipse 16, versículo 10 e 11. O trono da besta é o centro do seu império em Roma. O fato desse reino ter se transformado em trevas refere-se simplesmente ao enfraquecimento e diminuição do domínio de Roma sobre o mundo. Dificuldade dessa magnitude poderia ter levado os humildes a reconhecer os seus erros e se arrepender. Mas, no caso dos orgulhosos romanos, só os levou a aumentar sua pecaminosidade. A sexta taça prepara o cenário para a ruína total do império. Abre aspas. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho do rei que vem do lado do nascimento do sol. Fecha aspas. Apocalipse 16, 12. Roma, desde há muito, considerava o território que ficava do outro lado de suas fronteiras orientais, além do Eufrates, como uma terra de perigos terríveis e desconhecidos. A ideia das águas do Eufrates secarem é um modo de dizer que os piores temores de Roma iria materializar-se, significando que o último obstáculo para a queda de Roma foi afastado. Da boca do dragão, da besta e do falso profeta saem, abre aspas, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Fecha aspas. Apocalipse 16, 13. As mentiras e enganos desses três aliados ímpios são representados de maneira muito adequada. Os espíritos imundos, abre aspas, são espíritos de demônios, operadores de sinais, fecha aspas, conforme 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, 1 Timóteo 4, 1 e 2. E, abre aspas, se dirigem aos reis do mundo inteiro, fecha aspas, Apocalipse 16, 14. Com que propósito o dragão, a besta e o falso profeta estão reunindo os reis da terra? Eles os chamam para, abre aspas, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, fecha aspas, Apocalipse 16, 14. A batalha de Amagedon vai ser travada. Os profetas modernos pregam frequentemente a respeito desta batalha. Presta atenção nisso. Eles identificam a Rússia, Israel, Estados Unidos e outros partidos que supostamente figuram nesse grande episódio. Eles descrevem uma grande guerra mundial que terminará com a volta do Filho de Deus, o estabelecimento de um reino na terra e o reinado de Cristo em Jerusalém por 1000 anos. Que imaginação férteis! A batalha de Armagedon não está à nossa frente na história. Ela já passou. É o estilo apocalíptico de descrever a derrubada final e terrível do Império Romano. A cena da batalha em Apocalipse 16 fica dentro do contexto do conflito do primeiro século entre a Igreja e Roma, sua arqui-inimiga. A guerra travou-se nesse contexto. Seria violar a integridade da Bíblia, projetá-la para o nosso tempo ou em época futura. Prestou bastante atenção nessa parte? O dragão, a besta e o falso profeta do drama que se desenrola, abre aspas, os ajudaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, fecha aspas, Apocalipse 16, 16. O lugar nomeado aqui é identificado por uma transliteração grega do hebraico Mar Megido, que é a montanha de Megido. Megido era sem dúvida um campo de batalha famoso. Foi ali que se deu a derrota de
Cícera, pelo poder de Deus através de Débora e Baraque. Está lá em Juízes 5, JZ 5, 19 e 20. Da morte de Acarias às mãos de Jeú, segundo Reis 9, 27. E da morte prematura de Josias sobre o faraó Neco, segundo Reis 23, 29. Abre aspas. O último desses eventos ficou gravado na memória do povo judeu, e o lamento por Josias no vale de Medigo foi citado muito tempo depois com um momento típico de luto nacional. Está aqui em Zec 7 segundo, fecha aspas, diz aqui Iswet, que escreveu esse comentário aqui. Embora a planície de Medigo seja conhecida como um lugar passível de identificação onde ocorreram eventos históricos, não existe um ponto geográfico na Terra identificável como a montanha de Medigo. Todos os profetas modernos que preveem uma batalha literal de Armagedon no Oriente Médio estão desafiando o estilo da literatura apocalíptica e perdendo de vista o propósito da revelação. Será uma batalha literal comandada por Hans literais? A batalha de Armagedon, como descrita no Apocalipse, é um símbolo para a destruição final das forças malignas de Roma. O nome representa um acontecimento e não um lugar, e significa a ruína do terrível inimigo que se lançou contra Cristo e sua igreja no primeiro século. Nas palavras de Caird, abre aspas, mas qualquer tenha sido a origem ou origens do termo Armagedon, pelo menos isso fica claro, da mesma forma que os outros nomes dados por João. Trata-se de um símbolo. Ele não está esperando uma batalha ao norte da Palestina, mas em Roma. Fecha aspas. Que conforto, segurança e encorajamento teriam os cristãos do primeiro século ao ouvir notícias vagas sobre uma batalha a ser travada 19 ou 20 séculos depois de sua época? Eles precisavam certificar-se de que sua luta presente teria bom êxito, sendo assegurada a vitória das forças da justiça sobre os inimigos. Justamente a comunicação dessa mensagem é o foco deste capítulo e, na verdade, de todo o livro de Apocalipse. Prestou bastante atenção nessa parte? Note em relação a isso a exortação entre parênteses de Apocalipse 16, 15, abre parênteses, abre aspas. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha, fecha aspas, fecha parênteses. Com as forças de Satanás entrincheirando-se para o conflito final e decisivo, o Senhor insere uma nota de advertência sobre a sua vinda. Novamente, a vinda não é a sua volta pessoal no final dos tempos, mas nos eventos do juízo histórico contra Roma, conforme Apocalipse 22, 20. Com efeito, Jesus estava dizendo ao povo de Deus perseguido, abre aspas, cristãos, antes das coisas melhorarem para vocês, elas vão ficar piores. A batalha final e cataclísmica entre a igreja e a poderosa Roma está em formação. Vocês podem ser tentados a desistir e julgar que a luta é inútil, mas eu lhe asseguro que virei rápido e velozmente para derrubar seu adversário. Agora não é o momento oportuno para desanimar.
Vocês resistiram a Roma e usaram as vestes puras do discipulado fiel até este ponto e não devem ceder e ficar nus nessa hora final do juízo contra ela. Sua vida perderá o sentido se fracassarem justamente agora. Fecha aspas. A sétima taça é então esvaziada em último lugar. Abre aspas. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. Fecha aspas. Apocalipse 16, 17. Acabou-se. A última taça da cólera divina esvaziou-se e tudo se acha pronto para a conclusão de drama apocalíptico relativo a Roma. Com esse anúncio houve relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse 16, 18. Ocorreu simultaneamente um grande terremoto, abre aspas, como nunca houve igual desde que há gente na terra. Tal foi o terremoto forte e grande, fecha aspas. Apocalipse 16, 18. A terra tremeu, grandes cidades caíram e a própria Roma ficou dividida em 3 partes. Apocalipse 16, 19. Até mesmo ilhas e montanhas remotas foram removidas pela terrível tensões colocadas sobre o planeta Terra. Apocalipse 16, 20. Por quê? Abre aspas. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do fulgor da sua ira. Fecha aspas. Apocalipse 16, 20. 16, 19. O céu observou os pecados de Roma e esta retribuiu com justiça esses pecados. Ela terá de beber a taça não diluída da fúria divina. Abre aspas. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesava cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era, sobremodo grande. Fecha aspas. Apocalipse 16, 21. A cena é caótica. À medida que a ira crescente e despejada sobre Roma, a cidade imperial se divide em 3 e os homens correm freneticamente para fugir da saraivada que cai sobre suas cabeças, esmagando-os. Houve realmente pânico e confusão universais por ocasião da queda de Roma, bem pior do que a terrível quebra do mercado de ações em 1929. A civilização, propriamente dita, entrou em colapso por algum tempo quando Roma caiu. Apesar de todas as suas faltas e maquinações contra a Igreja, o Império Romano era o repositório da civilização desde o primeiro século AC até o seu colapso no quinto século AD. Os poderosos exércitos romanos haviam proporcionado ao mundo 200 anos de paz. Os tribunais romanos e a lei civil promoveram a estabilidade social do império numa medida até então desconhecida. Os transportes e a comunicação se tornaram possíveis em escalas sem precedentes. A civilização retrocedeu séculos com a derrota e queda do Império Romano. Os godos entraram na Itália, capturaram Roma e devastaram a cidade até então expugnável no ano 410. Em 455, os vândalos saquearam a cidade durante 2 semanas. Em 476, o chefe germano Odoacer depôs
o último imperador e pregou a tampa do caixão do império. O mundo foi atirado para a Idade Média. O pecado é tão abrangente que não só indivíduos e famílias podem ser arruinados por ele, mas até mesmo toda uma cultura ou civilização. Pensar nos efeitos devastadores do pecado para todo o mundo civilizado nos faz refletir sobre as possibilidades do mesmo em nossa geração. Poderia nosso mundo afundar-se de tal modo no pecado e rebelião contra o seu Criador que outro juízo viesse a acontecer na história antes do grande juízo final? Eis aí uma pergunta boa. Conclusão. A quinta, sexta e sétima taça da ira divina continuam a condenação final e completa de Roma. O incidente de sua queda é tão momentoso na história de Apocalipse que seus detalhes sangrentos são descritos em 4 capítulos do livro. Caiu a Grande Babilônia. Reflexão sobre o capítulo 11 desse livro aqui. 10 reflexão 1. Mostre como a visão preliminar de João serviu para estabelecer o cenário dos eventos associados com a derrubada catastrófica de Roma. 2. Que tipo de cântico foi entoado pelos mártires em sua posição vitoriosa? 3. Como é possível que a ira de Deus seja vista em belíssimas taças de ouro? 4. Discuta a semelhança entre as pragas do Velho Testamento sobre os egípcios e as taças da ira contra Roma. 5. Que jogo irônico de palavras é feito nesse contexto com o termo digno? 6. Descreva os efeitos da quinta taça. 7. Qual o significado do despejar da sexta taça? 8. O que é a Batalha de Armagedon? 9. Descreva como a última taça da ira divina foi derramada. 10. Pelo que você conhece da história, qual o efeito universal do colapso do Império Romano no quinto século? Tá aí para você meditar. Depois o próximo vídeo vai ser Caiu a Grande Babilônia, Apocalipse 17, 18, 19 e 20. Você está gostando? Gostou da leitura e estudo desse livro, O Cordeiro e Seus Inimigos, do Dr. Rubel Shelley, publicado pela editora Vida Cristã? Se você gostou e ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha aí esse vídeo com todos os seus amigos, seus familiares, para que eles entendam melhor o livro de Apocalipse, né, que hoje é tão mal interpretado aí, tanta coisa estranha, né, é falada dele e é tão simples, né, quando a gente estuda um livro, né, foi escrito aqui, né, com tanta detalhes aí do que verdadeiramente aconteceu. Se ficou alguma dúvida do que a gente viu aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tá bem? Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamada também. Muito obrigado, fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz, tá bem? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?